Então, gente, em primeiro lugar, agradecer quem está aqui presente, né, nessa sala, que a maioria das pessoas que estão aqui foram as que trabalharam por essa sede, por essa associação e se dedicaram algum tempo para ela, são parceiros da GAN. Mas nós temos também todos os nossos nutricionistas, técnicos em nutrição, estudantes que estão lá nos assistindo em casa. E para esses eu quero desejar um feliz dia do nutricionista, né? A primeira coisa, gente, é a homenagem ao nosso dia. E justamente neste dia, que é nosso, a gente resolveu comemorar também os 50 anos da Associação Gaúcha de Nutrição. Esse aniversário foi em abril, mas nós resolvemos comemorar junto, né? Então, no dia do nutricionista, fazer essa comemoração dupla. E aí, como a gente está comemorando 50 anos, eu vou tentar ser bem breve, mas eu não posso deixar de fazer um histórico da nossa associação. Para quem não sabe, em casa nos assistindo, o que é a Associação Gaúcha de Nutrição? De onde ela surgiu? Né? Então, uma breve, rápida trajetória da GAN. Vou tentar ser rápida, mas é que é muita coisa que a GAN fez até hoje, né? Então, em 1956, e aí vão me perguntar, ué, mas então não é 50 anos, é muito mais do que 50 anos. Sim, que isso tudo começou é mais do que 50 anos. Mas a gente comemora os 50 anos hoje, daqui um pouquinho eu chego lá e explico o porquê na trajetória. Mas em 56, um grupo de dietistas que se formado por 15 profissionais, se reuniam periodicamente e participando da Associação Brasileira de Nutrição, na época ABN. E por que elas fizeram isso? Sentiram a necessidade de ter uma classe, uma entidade de classe para fortalecer as suas discussões. Né? E aí, em 65, foi fundada a Associação de Nutricionistas do Rio Grande do Sul, a ANURGS. Então, a ANURGS foi em 1965, mas a AGAN veio um pouquinho depois, e é por isso que a gente comemora os 50 anos hoje. Né? A presidente da ANURGS era Maria de Lourdes Bacelar e a vice Nira Simões Leite Casagrande. Essas grandes damas da nutrição, que a gente chama, foram quem começaram todas as nossas lutas, desde a profissão, a regulamentação da profissão, ter o curso de nutrição, e nós somos muito gratas a elas, né? E é por isso que a gente tem que comemorar essa trajetória e falar um pouquinho delas, não dá para não deixar, né, de falar nelas. Em 1967, aconteceu, então, o reconhecimento a nível superior do curso de dietistas do Colégio Americano, quando da regulamentação da profissão de nutricionista. E sempre esse grupo de mulheres estava à frente dessas conquistas. Tá? Depois disso, em 1970, a presidente e a vice apresentaram um projeto de criação do curso de nutrição a nível de faculdade da medicina da URGS, que infelizmente não seguiu em frente por questões da URGS, porque elas continuaram batalhando. Então, em 1973, surgiu o curso de nutrição da Unicinos, no Rio Grande do Sul. A presidente Maria de Lourdes Bacelar e o Dr. Luiz Varo Duarte, então, que propuseram esse curso. E a Nira Simões Leite Casagrande, que era vice-presidente desde o começo, assume a coordenação desse primeiro curso de nutrição no Rio Grande do Sul. Então, em 1974, a organização do Conselho Federal e Regional de Nutricionistas aconteceu. E os membros da ANURGS, a nossa Associação do Rio Grande do Sul, foram designados pelo Ministro do Trabalho para compor a primeira gestão do CRN2. Então, a associação também tem um papel muito importante nisso. Depois, nesse momento, então, que surgiu o conselho e a associação, os papéis foram um pouco diferentes, né? A associação centralizava tudo e daqui um pouco assim, surgiu o conselho, surgiu o sindicato e cada uma ficou com as suas designações. Então, a ANURGS foi extinta e surgiu a AGAN em 1974 e é por isso que nós comemoramos hoje os 50 anos da AGAN, que foi em 1974. E em 1982, a AGAN participou, incentivou, apoiou a movimentação e participação da categoria na construção do Sindicato de Nutricionistas, tá? Do Rio Grande do Sul, o SINURGS. Então, neste momento, né, agora a gente já tem sindicato, conselho,
e associação, cada uma com as suas funções bem definidas, né? Então, a AGAN, neste momento, assim como as demais associações filiadas à FEBRAN, na época, que era a Federação Brasileira de Nutrição, atualmente ASBRAN, né, passaram a se dedicar às atividades de ordem técnica, científica, cultural, que são os objetivos que são seguidos até hoje, de formação continuada, de curso, de educação e de congregação. Depois, então, rapidinho, em 74, vocês viram que não é tão rapidinho, porque a história é longa, né, gente? Então, assim, em 74, teve a criação do cargo de nutricionistas no Rio Grande do Sul, junto à Secretaria da Administração e o concurso para o preenchimento dos cargos. E isso foi uma das vitórias da AGAN também. Em 1987, a AGAN participou da comissão de estudo do perfil do nutricionista na defesa da inclusão da alimentação como um direito do cidadão na Constituição de 88. É ou não é da gente ter muito orgulho dessa associação, né? Em 91, sério, gente, eu tô toda arrepiada, mas enfim. Em 1991, participou ativamente na defesa da lei para a regulamentação da profissão do nutricionista. Em 93, ela se associa ao Comitê de Ação da Cidadania contra a miséria, a fome e pela vida, com atuação marcante da sua então presidente Rosa Jovina Dornelles Antunes. Em 2002, realizou o 17º Congresso Brasileiro de Nutrição, o CONBRAN, em Porto Alegre. E quem estava à frente disso, né? E que fez, tá aqui a nossa querida Lívia Bento, a presidente, que tocou esse grande congresso com junto com algumas pessoas que estão aqui. E daí surgiu então o quê? De todo esse trabalho, dessa dedicação, a verba para a aquisição da nossa querida sede que nós estamos hoje. Mas, mais uma coisa antes disso, em 2003, também volta a participar, junto com a Ação da Cidadania, da movimentação junto ao governo do Estado, em prol da criação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA do Rio Grande do Sul. E em 2003 nós tivemos o CONSEA, antes da LOSAN, antes da Lei Orgânica, que foi em 2006. Nossa AGAN sempre parceira nessa trajetória. E aí, como eu já adiantei, né? Aí veio, em 2003, a nossa Lívia não podia deixar de estar aqui com a plaquinha inaugurando a nossa sede, que estamos aqui hoje, né? Desde 2003. Então, uma das poucas associações do Brasil que tem uma sede própria. Depois disso, então, né? Logo que foi criado, então, o CONSEA, a AGAN passou a compor o CONSEA e está lá até hoje, né? Com suas representações. Atualmente, quem representa a Associação Gaúcha de Nutrição no CONSEA estadual é a Maria Cristina Ramires, que é do nosso núcleo da região sul de Pelotas. Tá? Em 2004, ela começou a atuar na coordenação da 2ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar, a CESANS, e, de novo, mais uma vez, continua sempre ativa nas conferências e no CONSEA. Em 2016, coordenou novamente o CONBRAN em Porto Alegre. E, novamente, nós temos aqui presente a mentora disso e que trabalhou muito e deixou muita dedicação, a Marilene Sgarbi. Gente, e aqui a gente tem a comemoração, uma pequena lembrança de poucas fotos, mas que eu resgatei, de comemoração dos 40 anos da AGAN em 2014. E depois disso nós temos dos 45 anos, né, da AGAN em 2019, né? Na época, na coordenação da Rosângela Parmigiani, que também está aqui. E aí, vamos ver, daqui a pouco eu vou passar todas as gestões, como temos várias presidentes aqui. Tanta gente que se dedicou de amor, com alma e coração e voluntariado por essa associação, que é uma coisa importante da gente dizer para quem não faz parte da AGAN, é tudo voluntariado. Nós todos que estamos aqui trabalhamos pela AGAN por amor, a nossa profissão, né, e a nossa associação. E então, veio a pandemia e a nossa gestão disse, a sede está fechada. E essa sede é maravilhosa, mas está meio caidinha agora.
Então, nós precisamos revitalizar, nós precisamos reformar e potencializar o uso. E então, nós fizemos a inauguração, também comemorando o Dia do Nutricionista no ano passado, só que no dia 1º de setembro. E nós inauguramos essa sede que nós estamos hoje, né? E que hoje conta com um consultório totalmente equipado para que qualquer nutricionista possa vir contratar por um turno mensal fixo ou apenas um dia que ela queira, ele, né? Desculpa, estou me referindo a nutricionista, é vício de linguagem, gente, porque a maioria, por enquanto, ainda são mulheres, mas os nutricionistas que me perdoem, não fiquem ofendidos. Tá? Que os nutricionistas queiram locar a nosso auditório com cozinha show, que daqui um pouquinho esse telão sai e a gente vai ver uma linda cozinha aqui atrás, tá? E uma sala de reuniões também para locação, sala de estudo, tá à disposição então a nova sede. E aqui quem fez parte então da inauguração da sede, uma lembrança também, tá? E ao longo de todos esses anos, né, de atuação como sociedade civil organizada na defesa do direito humano à alimentação adequada, participou e continua participando de debates sobre as políticas públicas de alimentação e nutrição e de segurança alimentar e nutricional sustentável, integrando vários conselhos, como eu já falei, Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e organização das conferências. Continuamos integrando a colegiada do Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, o FESANS, o Conselho de Alimentação Escolar de Porto Alegre e de Novo Hamburgo, nós temos representantes também, os Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Porto Alegre, que é o CONSANS, e o de Pelotas, nós temos representantes. E a representante do de Pelotas também está aqui conosco, que é a Patrícia Lang, né, que veio de Pelotas para nos prestigiar. Então, também a AGAN, desde que foi fundada a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que começou sua movimentação lá em 2016, no congresso que teve no Combran, que teve em Porto Alegre, a AGAN participa da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, né? Ativamente, inclusive hoje na coordenação do Núcleo do Rio Grande do Sul. E já participou de 2 projetos incríveis. Um deles é a websérie com 6 vídeos infantis de animação com as temáticas amamentação, alimentação saudável, hortas escolares, agroecologia, consumo consciente e água. O título de toda a websérie é Promovendo a Alimentação Saudável na Escola e na Comunidade. E essa websérie é encontrada no site da Aliança Nacional. E o segundo projeto que a gente tem muito orgulho de falar e que inclusive nossa palestrante também faz parte, a professora Rita Cuervo, é o lançamento do projeto que está em andamento agora, em parte de finalização. O lançamento da cartilha e série de vídeos sobre o direito humano à alimentação adequada. O título é Exigibilidade do Direito a Estar Livre da Fome. Esta cartilha vai ter o lançamento oficial no dia 6 de setembro, na sexta-feira da semana que vem, e já vai estar, então, em todas as nossas redes sociais da Aliança, da AGAN. Contamos com os parceiros para divulgar essa aliança e ela já vai estar presente no site da Aliança Nacional. E esses vídeos também, que na realidade o vídeo é uma tradução da cartilha, mas de uma forma bem didática, tá? Então, esses projetos a AGAN também participa através da Aliança. E a gente não pode esquecer das participações nas Semanas da Alimentação, né, gente? Há quantos anos a AGAN vem participando da Praça de Segurança Alimentar e Nutricional lá na Redenção e nos últimos anos também participando na organização da Semana da Alimentação com vários parceiros, né? Com a parceria da Emater, com a parceria do Conselho Regional de Nutricionistas da Segunda Região, com a parceria do FESANS, do CONSEA e do Governo do Estado na CAISAN, que é a Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional. E o ano passado nós ainda tivemos uma presença ilustre, nós tivemos na nossa banca a Sofia Deran, que veio para o nosso congresso e nos prestigiou também na nossa feira, com uma atividade bem legal, sensorial, sobre temperos, que nós fizemos lá na praça. Tá? E aí, então, o foco da AGAN, né? O tema de
educação continuada, formação. E o ano passado nós fizemos em conjunto com a Unicinos um congresso, um primeiro congresso AGAN e Unicinos, em outubro, né, em que nós tivemos essa equipe aqui trabalhando, algumas da nossa gestão, a Soraya, a Lu, que também ajudaram, participaram na organização do evento, tá? E que a gente trouxe então a Sophie para dar uma palestra e vários outros, inclusive nós tivemos a parceira também, a Leila, que foi palestrante também, né, pela Emater, falando sobre a rotulagem. Então, a gente tem realmente muita orgulho. E dessa nossa colega que não podia deixar de ser mencionada, né? E que se afundou na cadeira agora, gente, para quem não sabe, tá? Mas é a Noris Borba. A Noris foi uma lutadora, ela é técnica em nutrição e dietética e nutricionista também, e lutou muitos anos que ela luta e é uma representação no Rio Grande do Sul da luta pela regulamentação dos técnicos, da profissão dos técnicos em nutrição e dietética. Obrigada, Noris, por nos apresentar. E agora, então, para a gente finalizar, uma breve lista de quem toda essa trajetória de 50 anos esteve à frente. São muito mais nomes, né? Muitas pessoas, porque as gestões são compostas por 15, 16 pessoas, né? Então são muitos nomes que estão aqui, que não foram presidentes e que trabalharam muito. Muitos nomes que também estão em casa e que participaram. Mas assim, aqui uma breve lista, então, das gestões de todas que participaram, então, até hoje, da gestão, da presidência da Associação Gaúcha de Nutrição, como um voluntariado e por amor, né? E eu queria dizer que essa breve apresentação, ela estava passando no início no YouTube, para quem estava aguardando, porque é óbvio que a gente sempre atrasa um pouquinho até todo mundo chegar, né? Gente, me desculpe o pessoal aí que está assistindo pela internet, que a gente se atrasou um pouco para começar a transmissão, mas a gente deixou passando essa apresentação para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da AGAN, e essa apresentação também vai estar lá disponível no YouTube da Associação Gaúcha de Nutrição, para que todo mundo possa conhecer. E o último slide, então, para a gente encerrar, é um agradecimento, principalmente a essas duas mulheres, Maria de Lourdes Barcelar Richland e Nira Simões Leite Casagrande, e seus companheiros e seguidores, pelo exemplo que nos deixaram. E essa é a AGAN. Gente, 50 anos de AGAN, com muito orgulho. Viva a Associação Gaúcha de Nutrição! E agora também viva os nutricionistas. E agora, para a gente continuar com essa comemoração maravilhosa ao Dia do Nutricionista, nós vamos chamar a nossa palestrante querida de hoje, que está todo mundo aguardando, a Rita Cuervo, Maria Rita Cuervo. Venha, apareça! Obrigado pela parceria. E eu preciso contar um segredo para vocês, tá? Para vocês e para todo mundo que está em casa. Esse trio de mulheres incríveis que nós temos hoje na cozinha. Porque a nossa convidada, professora Maria Rita Cuervo, a nossa convidada também é a professora Kátia Petri, que está lá fazendo os preparativos na cozinha e daqui um pouco aparece. E nós ainda tivemos um ganho, né, de presente, de brinde, de lambuja, a presença nos auxiliando junto na cozinha, enriquecendo essa sessão da Irani Arteche, da nossa querida Irani Arteche. Então, venha, que também fez parte da sessão. Vem, Kátia, vem dar um lanchinho. Elas estão na cozinha, mas elas têm que aparecer por aqui. Então, eu quero contar agora o segredo. Agora é o segredo, tá? O segredo é que sempre, quando a gente for trabalhar como nutricionista, como técnico em nutrição e dietética, a gente se depara com imprevistos. Sempre. Eu nem devia contar, né? Mas acontece que o nosso fogão não funcionou. Era importante contar, né? É, né? Eu acho. Assim, tudo certinho, gente. Tudo testado, tudo lindo, tudo maravilhoso. A cozinha da AGAN testando. Adivinha? Imprevisto, chegou na hora. O fogão não ligou. Acredito que deva ser por causa das chuvas, não sei. O fato é que não funcionou. Aí chega essas mulheres maravilhosas aqui com cardápio montado para fazer oficina pra gente, né? E não tem fogão. Botaram água na panela, botaram as raízes na panela e o fogão não liga. E agora? Não tem oficina? Não! Nutricionista que é nutricionista não se entrega. Vocês vão ver as maravilhas que elas fizeram sem fogão. E é isso que eu queria dizer para vocês. Já agradecendo e uma salva de palmas antecipada para esse trio aqui.
E agora é tudo com vocês. Rita, vou botar a tua apresentação enquanto tu começa a conversar. Pegar uma água? Obrigada. Gurias, eu só pego esse copinho. Tá? Bom, gente, então, assim, boa tarde. É um prazer estar aqui, né? Uma honra estar nesse momento tão importante, né? Da GAN, o nosso dia do nutricionista, principalmente em 2024. Passamos por uma tragédia, né? Uma tragédia climática, e não podemos deixar de falar nessa questão que vivemos agora. Porque, gente, a alimentação é um dos principais fatores da mudança climática. Então, é mais do que urgente, assim, já passou até o tempo da gente pensar o nosso papel nesse contexto, né? Temos uma importância gigante nessa questão da alimentação, né? Nas diferentes áreas de atuação nossa. Então, assim, não é uma aula, não é uma palestra, são reflexões para a gente pensar junto, né? Não temos resposta, eu acho que é alguma coisa que a gente tem que pensar enquanto um coletivo, que cada um de nós pode fazer nas suas diferentes áreas, né? Então, a gente está pensando a questão, né, da sustentabilidade. Isso é um termo que todo mundo fala, né? Se fala em empresa sustentável. Que sustentabilidade é essa que está se falando quando se refere a uma empresa sustentável? Então, eu trouxe algumas reflexões sobre conceitos de sustentabilidade, né? A primeira vez que se fala isso, né, foi lá em 1987, há muito tempo, gente, no relatório Nosso Futuro Comum. Foi onde aparece esse conceito. E nesse relatório vem o tripé da sustentabilidade, né, que são as dimensões da sustentabilidade: a dimensão ambiental, a econômica e a social. A gente dá um pulo no tempo, já que a gente está na linha, né, do tempo, assim, nessa, e vamos aqui para 2015, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 objetivos, vários têm ligação com a alimentação. E todos são interligados. Então, isso é sempre importante a gente pensar, né? Já foi o tempo da gente separar tudo, né, gente? Não dá. A gente sabe que a complexidade é que dá conta da dimensão dos desafios que nós temos na saúde, na questão ambiental e na alimentação. E aí, vem muito a questão de pensar a sustentabilidade como algo para as gerações futuras também, né? Para que as gerações futuras tenham as mesmas chances que nós temos hoje. E eu trago uma nova versão, né, de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, que seria, ao invés de um tripé, 4 dimensões. Né? Então, assim, pegando aquela questão da empresa sustentável. Não é uma empresa, isso não é desenvolvimento sustentável. Né? Se a gente pensar, a escravidão foi sustentável por um bom tempo na história. Né? Então, a gente tem que pensar esse desenvolvimento sustentável pensando na questão ambiental sustentável. Né? Hoje a gente tem destruição do bioma, destruição de floresta, né? Os biomas todos, o nosso pampa aqui corre muito risco, já foi boa parte destruída, né? E são as riquezas que a gente tem. O melhor alimento é o alimento local e a gente sabe disso, né? Economicamente viável, não sustentável. Tem que ser viável, para que o desenvolvimento seja de fato sustentável. Socialmente justo. Né? Então, a gente quer que quem produz o alimento, o agricultor, né, familiar, em especial agroecologistas, sejam que tenham uma remuneração justa e que vivam muito bem, porque a gente quer muito eles. Né? E o quarto aspecto que não tinha antes é a relação à cultura, né, que seja culturalmente respeitoso. A gente vive hoje no mundo a questão da globalização, né, da destruição de dietas, de formas de alimentação que são típicas de populações, de comunidades, e a gente tem essa destruição. Né? Então, assim, é algo que a gente tem que pensar também. Porque quando a nossa cultura
é destruída, a gente fica muito vulnerável, né? E aí eu trago um exemplo que um tempo atrás a gente participou de um projeto PET, que é projeto de formação pelo trabalho, financiado pelo Ministério da Saúde e da Educação, para a formação de profissionais na saúde no SUS. E o tema desse projeto do PET foi saúde indígena, em Porto Alegre. E eu participei. E aí nós temos aqui caingangues e guaranis, né? E tem uma família pequena de charrus. Nós conseguimos uma inserção maior no povo caingangue, porque eles são mais abertos, o Guarani é mais fechado, até para preservar a sua cultura. O que a gente observou, né, nessa população que está numa aldeia na Lomba do Pinheiro? Os piores índices de saúde, de alcoolismo, drogadição, depressão, hipertensão, todas as doenças crônicas não transmissíveis, porque eles deixaram de comer a sua comida. E aí, conversando com mulheres, elas referiam assim, que no passado ela lembra da infância, dos alimentos que catavam, né, que coletavam no campo, e conheciam muito essas plantas que hoje a gente chama, e está com um especialista aqui, das plantas alimentícias não convencionais, que elas usavam habitualmente na sua alimentação. E ela dizia assim, uma das líderes, eu tenho muita preocupação com os meus filhos e os meus netos, que moram agora na cidade, que não vão conhecer, né, o potencial dessas plantas, que é riquíssimo, é comida. Né? Então, a questão cultural é muito importante, e para que, de fato, haja um desenvolvimento sustentável, isso também é sustentabilidade, né? Bom, falando em sustentabilidade, em alimentação, a gente não pode deixar de falar nos sistemas alimentares, né, que é uma coisa que se fala muito hoje. Né, eu trago aqui um pouquinho do conceito, que são todos os elementos relacionados com produção, processamento, distribuição, preparação e consumo de alimentos. E o resultante dessa cadeia de distribuição toda. Precisamos pensar não só no processamento. Hoje a gente tem um guia maravilhoso alimentar, né, que traz a questão do processamento, que é fundamental, mas também a gente tem que conhecer como foi produzido esse alimento. E aí, gente, justamente por isso, né, é necessário que a gente pense nos sistemas alimentares que não tragam impactos na saúde humana e nem na saúde do ecossistema. E hoje nós temos o contrário, né? A produção hegemônica que a gente tem é de grandes monoculturas, do uso de agrotóxicos, de transgênicos, né? E por conta disso, destruição ambiental, né? Derrubada de florestas, e aí está a mudança climática, que tem a ver com tudo isso aqui. Né? Então, pensar de onde vem o nosso alimento. E aí, gente, a gente tem termos hoje que se fala e se pesquisa muito, que tem a ver com sistemas alimentares, que são os desertos alimentares. Se a gente vai para a periferia das cidades, a gente vê esses desertos alimentares. O que é isso? São regiões onde o acesso a alimentos in natura são dificílimos, não tem ultraprocessado, né? Ou é muito caro, né? Então a gente promove a alimentação saudável, adequada, a gente tem que saber, sim, mas aonde as pessoas compram? Da onde vem? Né? Eu trabalhei muito tempo na atenção primária, e isso a gente via quando saía pela comunidade, observava os armazéns, enfim, tinham verduras caras, murchas, feias. Aí como é que a gente vai, né, promover a alimentação se não tem nesses espaços? Tá? E os pântanos é onde tem os ultraprocessados. Isso começa a se mudar nos Estados Unidos, que tem comunidades, só tem pântano e deserto alimentar. E tem que caminhar muito tempo ou pegar transporte com uma distância muito grande até acessar o alimento in natura ou minimamente processado. Então, gente, só para lembrar, né, pensar sempre que o alimento não saudável, ele não é só determinado pelo processamento, mas também pelo modo de produção. Esse eu acho que é um grande recado que eu queria dar hoje para a gente. E vai ter tudo a ver com a nossa comidinha ali de degustação. Tá?
Aí, trazendo um pouquinho os ODS, né? A relação com sistemas alimentares, a gente vê muito presente nesses 5 ODS aqui. O que fala da fome, zero sem fome, né? Redução da fome, acabar com a fome, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, consumo e produção sustentáveis, que tem tudo a ver com essa questão da alimentação, a vida na água e a vida terrestre, né? E todos eles estão associados. E aí eu trago um pouco do conceito do que se fala hoje de dieta sustentável. O que seria isso, né? É aquela que produz um baixo impacto ambiental e que venha contribuir para a segurança alimentar e nutricional, com a vida saudável das pessoas, das gerações presentes e futuras, né? E também proteger a biodiversidade, tá? Os ecossistemas, e também ser culturalmente respeitosa. Isso é uma dieta sustentável. Né? Claro que tem que ser nutricionalmente adequada, que seja segura, saudável, tudo isso a gente sabe bem, né? O nutricionista. E isso é um conceito, né? FAO 2010, então são coisas relativamente recentes, mas não tanto, né? Então, quanto se avançou nisso? Acho que ainda está muito no papel. E é nosso papel tirar do papel. Então, aqui tem um documento, eu não vou me deter, só para dizer, assim, já tem documentos importantes aqui. O The Lancet lança, então, o documento Alimento, Planeta e Saúde. Eu só quero destacar que eu gosto muito de pratos, assim, eu acho que eles são didáticos para enxergar, né? E aqui, ó, gente, é o consumo de alimentos de origem vegetal. Esse é o pedaço que tem nesse prato, né? Que é basicamente vegetais. Né? Outro documento é um documento da OMS e da FAO, que também fala na questão da dieta sustentável e traz alguns pontos aqui, né? O consumo moderado de alimentos de origem animal, fazer, né? Respeito à cultura, incluir cereais integrais, preservar a biodiversidade, nada de novo até aqui, mas para dizer que temos documentos internacionais, né, dirigindo já a questão da alimentação sustentável. E aí, aqui eu acabo e jogo essa pergunta para todos aí, né, nas diferentes áreas de atuação nossa. O que nós podemos fazer? Isso é para conversar. É uma pergunta. É uma pergunta. Eu acho que esse é o último. Eu não trago resposta, nada, mas a gente vai trazer uma vivência para vocês hoje. Né? A gente montou, hoje de manhã nos encontramos na Feira Agroecológica do Bonfim. Que estava de aniversário. Que estava de aniversário. São 2 feiras juntas, né? A segunda quadra hoje fez 33 anos e também comemorou o Dia do Nutricionista. Nós fomos, né, festejados na feira, o que é muito legal, né? Esse nosso reconhecimento nesse espaço. E pensamos o que a gente vai levar, né? Fazer de enfim, uma degustação que tem a ver com a sustentabilidade. Então, não temos nada de origem animal, tá? Poderia ter, mas não tem. A gente resolveu fazer algo que surpreenda também, tá? E agora eu vou deixar as gurias também apresentarem, mas tem punks, plantas alimentícias não convencionais, tem flores para comemorar o Dia do Nutricionista, e a Irani aqui e a Kátia, né? Criaram na hora e teve a questão do fogão, mas a gente adaptou. A Irani, não, nutricionista não pode deixar de fazer pelo fogão. Vamos lá criar. Então, ela é crugívora, né? Não gastou nem energia para preparar. Olha que maravilha. Mais sustentável possível. Mais, fechou. Acho que foi o desafio. Foi o desafio. Já foi esse teu desafio aí. Eu acho. E assim, ó, pessoal, também a gente vai usar um pão aqui, que tem vários tipos ali, né? Pão de milho, tem pão de sementes e tal. Mas que a gente fez questão de comprar esse pão, porque é um pão de um grupo de produtores de Eldorado que perderam tudo, né? Elas perderam a cozinha e elas
se reergueram com a ajuda de todos da feira e de quem também participa, porque nós somos coprodutores, né? Não somos consumidores, a gente é coprodutor. E aí elas se reergueram, estão de novo produzindo. É um grupo de mulheres, né, agricultoras que tem uma indústria. E aí a gente fez questão de prestigiá-las, né? Para estar aqui nesse espaço, né, como um símbolo assim dessa luta dos agricultores, que a gente sabe que não é fácil, né? Eles sentem direto, eles perderam absolutamente tudo. Eles estão agora já com verduras, com a produção de pães e tortas. Então é uma coisa muito linda, né? Então assim, a gente comprar deles é de novo estar presente nesse processo. Né? E assim, né, gente, eu acho que o que a gente pode pensar, nós, enquanto nutricionistas? Acho que é ser coerente com isso que a gente acredita. Né? Pensar de onde vem o alimento que a gente consome. Qual o sistema alimentar? Que caminho foi esse? E se fala muito nas cadeias curtas, que justamente são as feiras, onde a gente compra direto do produtor. Foi o que nós fizemos, né? Isso, gurias. Compramos tudo direto da feira. Acho, complementando a fala da Anitta, representando a GAN também, esse tema que a gente pensou, né, o que vamos trazer como tema para inaugurar, para comemorar os 50 anos, para inaugurar nossa cozinha, né? E aí a gente chegou nesse tema que, no meu entendimento, nós, né, esse é um tema que diz respeito qualquer indivíduo, né? Porque é um tema que reflete na nossa saúde e que reflete na saúde do meio ambiente. Mas nós, enquanto nutricionistas, né, além de sermos profissionais da área da saúde, ainda, né, temos como maior instrumento nas nossas mãos o alimento. Então, essa é uma temática que nós, nutricionistas, não podemos deixar de discutir, né? E de pensar como na nossa atuação profissional a gente pode plantar essa sementinha, porque às vezes aqui nesse grupo, né, a gente está retomando assunto que provavelmente, enquanto nutricionistas, a gente sempre está pensando, né? Mas tem muitas pessoas que não têm essa visão. Tem pessoas que não olham de onde estão comprando um produto, né? Não tem o cuidado e o pensamento de comprar aquilo que é nosso, aquilo que é da nossa região, aquilo que não precisou de um transporte muito longo, enfim. E pensando nas áreas de atuação do nutricionista, existem muitas áreas onde a gente tem acesso a muitas pessoas. Em escolas, a gente tem acesso a toda a comunidade escolar. Além de todos os professores, colaboradores, a gente tem acesso às crianças, né, que são o nosso futuro. E principalmente por isso que a gente se preocupa. E acreditem, as crianças, o que elas aprendem na escola, eu já ouvi isso de pais. Olha, desde que tu falou sobre isso, o fulaninho nos controla em casa, né? E eles transmitem isso para a família. Outro exemplo, o nutricionista trabalhando com os trabalhadores, né? Às vezes a gente prepara ali cardápios e serve preparações para 1.000, 2.000. Tem restaurantes que servem alimentos para 5.000 trabalhadores, né? Se a gente conseguir desenvolver uma cultura de abordar esse assunto, né? Não só colocar no cardápio, mas discutir isso. A gente tem tantas ações, né? No programa de alimentação do trabalhador está dito lá que uma das atribuições do nutricionista é fazer a educação nutricional, e isso também é educação nutricional, né? Imaginem se a gente tem acesso a 2.000 colaboradores, 5.000 colaboradores, e que cada parte desses colaboradores leve isso para sua família, leve isso para sua casa. Então, assim, nós somos os profissionais que temos muito acesso às pessoas, né? Cada área, né, numa quantidade diferente, né? Mas a gente também no próprio consultório, né? Às vezes vem uma pessoa só no consultório, não vem toda a família, mas muitas vezes, né, quando a gente faz uma orientação alimentar, né, a gente já discute justamente isso com o paciente. Ó, isso que a gente está orientando não é só para ti. Isso que a gente está orientando são hábitos para toda a família. Então, eu entendo que o nutricionista, assim, ele tem a obrigação
literalmente a obrigação de discutir isso e de trazer isso para todas as pessoas que vêm, né, em busca de um nutricionista, que vêm em busca de se alimentar um pouco melhor. E pensando também na questão da fome, né, gente? Uma realidade no nosso país. Diminuiu muito do ano passado para cá, a gente viu pelas pesquisas agora lançadas pelo SOF, né, que é um relatório que tem todos os anos da FAO. Brasil, a América Latina não teve um aumento da fome como todas as regiões do planeta, em função do Brasil, né? E o que é isso? É política pública. Então a gente tem que pensar e lutar por isso também, porque a gente fala aqui muito lindo, feira agroecológica, produtores, mas quem tem acesso a isso? Né? São muito poucos ainda. Então, qual é a solução? É política pública. Precisamos. Né? E a gente fala isso na cartilha, né, Elisete? A gente está muito orgulhosa dessa cartilha que vai ser lançada semana que vem, né, da exigibilidade do direito humano à alimentação saudável e adequada. E a gente precisa exigir, a gente precisa, temos eleições, então esse é o papel também importante nosso de pensar qual é o comprometimento dessa pessoa que eu vou votar nisso tudo que a gente está falando. Porque a gente sabe, né? Depois que chega no legislativo, no executivo, a gente já viu isso, né? Temos exemplos aí. Então, como é importante pensar, porque aquela história, né, bem conhecida, comer é um ato político, e né? É político, no momento que eu escolho estar na feira, já é uma decisão, né? E é política. É o estar atuando. Então, isso é fundamental. E aí isso é para todos, não é só para nutricionista, né? Enquanto cidadãos. Mas assim, e a gente conversava, né, Kátia, antes. Eu trabalhei numa escola de educação infantil e o cardápio, a escola comprou a ideia, né? Uma escola privada, só com orgânicos, agricultura familiar, cardápio sazonal, e era uma encrenca, porque não tinha tantas frutas variadas na semana, eram frutas que são da época. E aí tinha que fazer um trabalho de educação junto às famílias. Então é possível, gente, né? Magda, isso é parecer que busca uma economia. Olha, eu pago tanto de mensalidade e a escola está oferecendo sempre, está repetindo muito as frutas. Eu gostaria que o meu filho tivesse acesso a uma variedade maior. Aí é a importância, né, de a gente ter isso bem entendido para poder argumentar. Não, olha, a variedade, sim, ela é importante, a variedade dos alimentos, mas quando a gente consome alimentos que são alimentos dessa época, a gente já está consumindo alimentos mais nutritivos, né? Alimentos que a gente também está contribuindo para o meio ambiente. Então, isso é bem importante. Eu dei um exemplo também para a Rita, que eu fiz consultoria numa multinacional. E aí, junto com a empresa, que era prestadora de serviços, que servia as refeições, a gente pensou em fazer um trabalho de conscientização de desperdício de alimentos, né? De servir realmente o que você vai consumir, né? E que é possível, né, repetir quantas vezes for para evitar excesso de restos nos pratos. E a multinacional não autorizou a gente fazer essa campanha porque entenderam que a campanha na época, né? Espero que hoje já tenha evoluído um pouco mais, mas na época, parecia que a gente está querendo economizar com a refeição do nosso colaborador. Então, assim, para ver, né, uma empresa que servia ali umas 3.000 refeições. A ideia não era diminuir valor, era diminuir o desperdício de alimentos, né? Então, assim, pessoas estão à frente de uma multinacional, que teoricamente são pessoas que têm um conhecimento, e aí a gente se depara com uma postura dessas, né? Magda, casa do fone. Dentro dessa temática, de parecer ter uma agricultura, conhecimentos todos, né? Nós estamos é um grande consumidor da agricultura familiar. Sim. E logo após a pandemia, eu lembro que uma nutricionista de lá, que inclusive foi nossa aluna. Sim, a Lúcia. A Lúcia. A Lúcia Souza. Ela disse, Magda, por favor, eu preciso contato desses agricultores lá da feira que tinha lá no IPA, porque nós queremos abrir uma concorrência para a compra da agricultura familiar. É. E isso foi
algum tempo atrás. E hoje É 100%. é reconhecido, né? Inclusive, eu falando ontem com a Ana Rússia, que trabalha lá no Hospital de Clínicas, ela disse que estão enviando um trabalho para um prêmio, agora não lembro qual, em relação ao consumo do produto da cultura familiar. Eu vejo como é uma questão de tomada de consciência, né, e ação, e a vontade do nutricionista, né? Porque eles mostraram Passa, era muito esses alimentos lá na direção do hospital, aquele hospital foi sensível, e agora, então, estão assim, colhendo os louros, né, de fazer um trabalho de fortalecer, né, a alimentação sustentável. Mas eu tenho muito orgulho do nosso conselho. Se vocês lembram, quando surgiu a questão dos transgênicos, Nosso conselho se posicionou contra. Então, isso é muito orgulho para a gente. E a gente tem que ser a profissão que lutou e que sempre vai lutar contra essa destruição que a gente está vendo. Não vai ser por nós que a mudança climática vai, né, aumentar, piorar. Né? Então, acho que ser o profissional da sustentabilidade, e a gente tem tudo para isso. Né? Tem apoio de conselho, que é difícil, mas nem sempre se tem, né? A gente tem um conselho atuante e então orgulho para nós, né? E a gente tem esse caminho aí, já temos exemplo, é só seguir. Né? Para vocês terem conhecimento de todos, mas a URGS, os RUs, né? Eles terceirizam a alimentação e no contrato tem que ter pelo menos 50% de alimentação da família. Agricultura familiar. É. Então, eu já vou pegar esse gancho, né? Que nós tivemos uma participação aqui da Magda, da nossa presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª Região, uma colaboração, né, do Sinurgs também, do nosso sindicato. Então, nós já vamos partir para a cozinha, né? A Irani quer falar, com certeza, precisa. Eu só quero agradecer muito, né, a presença, a representação, a parceria do sindicato, do conselho, né, em todas essas ações. E assim, dizer que eu não citei o nome de todas as presidentes que estão aqui, mas muitas estão. Então, assim, muito obrigada, né, para mim não esquecer as colaboradoras que não têm vínculo com a instituição, com a AGAN, mas que ajudaram muito a fazer esse evento, né, e assim, passar de novo a palavra para a Irani, porque desculpa a interrupção, mas eu não podia deixar de falar isso. Passar a palavra para a Irani, né, antes que a gente passe para os finalmente da cozinha, né? Sim. Bom, boa tarde. Meu nome é Irania Teste, me formei em 2002, fui aluna da Rita, mas eu ingressei na nutrição em 78, lá na Unicinos. Curso diurno, universidade privada, vamos trabalhar, porque não temos como pagar sem trabalhar, então parei. Ainda no tempo da técnica dietética, eu tenho polígrafo até hoje. 2 cubinhos de caldo. Um molho bechamel. E aí, quando eu retornei, porque a nutrição sempre ficou latente, eu retornei em 99, praticamente 20 anos depois, eu poderia ter pedido aproveitamento de cadeiras e tal, mas eu resolvi fazer todo o curso de novo, porque eu vi que era outra questão. Na minha trajetória, tem o primeiro edital de alimentação agroecológica para escolas públicas estaduais do Brasil. Foi na minha gestão, no governo de 99 a 2002. Minha aluna na época. Tua aluna na época. Por que isso foi possível? Porque eu entrei em contato, aliás, eu não, a agricultura familiar entrou em contato comigo. E aí nós começamos antes dos 30% obrigatórios para a agricultura familiar. Um edital absolutamente, assim, inacreditável que fosse ser bem sucedido. Mas a gente conseguiu, e eram alimentos não perecíveis, porque naquela época o Estado só trabalhava com não perecível. Ou era seleta de legumes em lata, ou não era nada disso, né? E nós fomos
alimentos agroecológicos não perecíveis. E aí fizemos uma jogada e conseguimos mandar para as escolas parte do recurso. Então, 35% do recurso ia para as escolas comprarem os hortifruti. Então, foi uma ginástica, assim, em termos de Estado. E aí eu fiquei com essa questão. Naquela época, para mim, a universidade, o curso, foi falho em me mostrar de onde vinham os alimentos. Ele me apresentou os nutrientes. Mas esse contato com o alimento, então eu digo, quais os desafios para os nutricionistas? Se conectar à comida. E comida não é commodity de cesta básica, comida não é rótulo de prateleira de supermercado. Comida é muita coisa, inclusive aquelas partes que automaticamente a gente descarta, coloca no lixo como se não fosse alimentício. A parte branca de uma melancia, trazendo as mais, né? Nossa, gente, é tanta coisa. E aí, eu fui para a agronomia. Depois que eu saí do Estado, eu fui para a agronomia, eu queria fazer o curso de novo. Eu disse, eu tenho que saber como é que se produz alimento, porque eu... E aí me disseram, não, faz uma pós-graduação. E eu conheci o Valdeli Knupp, nessa época, que é o botânico, e que fez o grande estudo de plantas alimentícias não convencionais da região metropolitana de Porto Alegre. Dá para desafiar um nutricionista a identificar 311 alimentos. Não vai conseguir. Não vai. Então, foi um botânico que trouxe à luz isso. E não existia o acrônimo PANC. Inclusive, na gestão da Lívia, a gente foi feito gastronomia em questão, uma parceria com o Senac. E uma das oficinas era comidas inusitadas, porque não tinha um nome. E aí, na tese do Valdeli, ficou plantas alimentícias não convencionais da região metropolitana de Porto Alegre, 2007. 2008, eu trabalhava em Nova Santa Rita, com essa pegada da alimentação escolar, eu disse, esse pessoal tem que, pelo menos, fornecer para o seu município. E aí fizemos uma oficina com as mulheres agricultoras e fizemos uma panqueca de urtiga e suco de fisales, que não era conhecido, e eu estava toda emocionada com isso, mas até então eu falava para a nutrição e a nutrição ficava receosa. Mas isso é tóxico, não sei o quê, não sei o quê. Então, deixa quieto, vamos indo por outros lados. A gastronomia abraçou isso, né? E aí, em 2008, eu resolvi escrever um projeto que era para prospecção, identificação e usos culinários destas plantas, o projeto com o Valdeli. E aí eu comecei a escrever o projeto. E aí tu vai escrever a terceira vez, plantas alimentícias não convencionais, eu botei hífen PANC. E aí eu li na hora, e aí surgiu, eu disse, punk, música punk, PUNK, 2008, eu disse, é isso. Então foi, em maio de 2009 a gente executou o projeto, e aí o acrônimo PANC caiu na boca de todo mundo, porque ficou um guarda-chuva onde se coloca erva daninha, inso, planta ruderal, planta alternativa. Aí começou a ter cara de comida, aquilo que até então era desprestigiado. Então, nem a própria nutrição sabe que o acrônimo PANC surgiu dentro da nutrição. A nutrição sempre fica, né? Assim, pelas beiradas, não tem que se posicionar e se posicionar mesmo. Bom, com relação a hoje, vamos tirar. Então, assim, já cheguei uma vez um curso com o Valdeli também, e aí um agrônomo que era assim, PANC e a geração de renda, uma aldeia indígena, fui cozinhar uma aldeia indígena para 100 pessoas. Cadê o gás? Cadê o fogo? Cadê a água? Tudo foi acabando. Fiz o melhor pirão da vida, em cima de tronco, incendiando lá. Tem até a foto. Maravilhoso, tem 2 cachorrinhos, assim, perto daquele fogo. E eu disse, ó, a atualização não tem de bastidor.
Foi um verão maravilhoso. Aí chega aqui, não tem fogo. Elas passaram na feira hoje da manhã. Eu fiz, encontrei com elas, eles estavam lá, eu trouxe salsa marcha. Claro, eu fiz na minha versão, mas assim, são sementes tostadas com pimenta seca. Isso é um preparo mexicano. E, gente, a gente tem que aprender a comer pimenta, a gente tem que aprender a se deliciar com o paladar. Tá? Tem uma frase que eu digo, eu gosto muito, que é: a comida deve fazer bem ao corpo, e é nisso que a gente trabalha, à alma, e aí que a gastronomia, a boa cozinheira, nos pega, e ao ambiente. A gente precisa fazer bem, ou deixar de prejudicar o ambiente. Uma outra frase: a comida precisa ter um baixo impacto financeiro. E aí a Rita falou sobre isso. Eu não falo eu digo baixo porque ela não pode representar muito para uma família. Então, a família que tem menos condições, ela não consegue comer bem, ela tem que ficar comendo isso que está aí hoje. Não, ela tem que reconhecer o que é comida. E comida, volto a falar, está além do supermercado e da monetização. E a comida precisa ter o melhor impacto nutricional. Então, a gente tem que, sabe, vamos fazer um arroz branco? Vamos fazer um arroz branco naquela escolinha e tal, mas vamos liquidificar umas folhinhas de ora-pronobis ou de qualquer outra punk na água e vamos botar ali na hora do cozimento. O que a gente agrega? Nutrientes. A criança percebe? Não, e depois com o tempo a gente conta. Sabe? Então, é isso. Então, eu fiz a salsa matcha, que nada mais é do que aquelas sementes que... Quero maçã. Elas estão no iogurte, elas estão na granola, mas elas ficam só em determinados pontos. Então, a salsa matcha, com o que nós vamos servir? Aí ela disse: a gente vai comprar pão e fazer umas pastilhas. Abobrinha crua, sabe? Coloca em cima, fininha, durinha, não mela a mão. Porque também a gente tem que aliviar a pia. E a gente tem que aliviar o lixo. Né? Nós não temos que sujar tanta coisa e não temos que gastar tanta coisa. Né? Bota na boca, lixo. Não sei o que, lixo. Né? O que a gente não fez, tá? Única coisa, nós íamos fazer pastinha com inhame, cará e caramoela. Não deu para cozinhar, mas todo o resto que a gente trouxe de lá tá aqui. E aí, então, tem esses snacks, né? E tem uns picles de hibisco. Março, abril. Aí a gente faz um picles aqui doce, que eles não fogem. O pão. Aí, o que vamos fazer com o pão? Também comentamos de comprar a couve chinesa, porque o talo dela é crocante e tal, dá para servir. Então, a folha da couve chinesa foi feito a salada. O que coloca em cima da couve chinesa? Pegamos as pontas do pão, esmigalha, colocamos. Acho que foi uns R$78 de azeite, né? Foi mais ou menos. Foi R$78 de azeite, mais ou menos. E aí dá uma esmagadinha, mestruz, que aí é o que dá o tempero. Né? Mestruz da caipirinha, gente. Limão da caipirinha, dá uma esmagada no mestruz. Sério? Maravilhoso. E aí o pãozinho com a geleia de hibisco. Então, assim, gente, Deixa eu falar do pozinho. Estou sim. encantada, tá? É um pó de flores roxas. Então tem um pirilim-pim-pim aqui, assim, ó, de florzinha roxa. Com
todo pigmento tem alguma coisa, né? Então aqui, eu não sei, mas se fosse fazer o valor nutricional aqui, gente, vamos esquecer a alface, sabe? Vamos pegar outros verdes, é tanto verde que tem. E aqueles pacientes que vêm, tem que comer verde. Não tem como a gente ensinar e orientar aquilo que a gente não faz e não acredita. E a nossa ferramenta de trabalho não adianta, é a comida. Então, Um pratinho de manjará de banana, bananeira, e um pão dos negros. Isso aqui é para fotos. Assim, É um prato lindo que a gente fez. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal que está lá. Manjará é um bico bananeiro. Feira animação. Quando quis procurar o valor nutricional dele, eu só encontrei um estudo da Embrapa para alimentação animal. Né? 27% de... Aqui são as flores, que muitas viraram banana, outras ficam, né? Então, essas são as flores da bananeira que... Cuida para não machucar, que rende um picles assim maravilhoso. Tem quantidades enormes de sais minerais, baixas calorias. Mas tem técnica dietética. Importantíssima, como é que se faz? Sim. Tem. Não, aí é nosso a mesma papel. coisa da azeitona, gente. Quem é que pegou a oliva e comeu e assou? Mangará precisa preparar. Tem. Mas é muito mais simples do que uma azeitona. Mas aí a gente vai fazer cursos aqui na Gana, essa cozinha é linda. Agora chegamos lá. Vindo habilidades culinárias, né? Um ponto que a gente tem muito que trabalhar. E aprender também, que a gente aprende sempre, né? Acho que tá todo mundo louco para comer. Então, gente, assim, entendam que faltou luz, faltou gás, nada pode impedir um nutricionista de preparar uma comida. Nada. Porque Somos demais. Então, a gente... Viva o nutricionista, né? Viva. E nada vai impedir, né? Agora Quer botar aqui, querido? Botar no meio? Mas que terão aqui nessa coisinha né? Que todo mundo convidado que está assistindo, os nutris que estão assistindo, que estão aqui para a gente fazer cursos nessa cozinha maravilhosa e poder dividir os nossos almeirão com as pessoas. E aí, Almeirão? vai estar Tinha um. Filho único. Eu botei aqui. E agora, a gente tem que fazer um brinde, né? Porque, afinal, a gente está comemorando o Dia do Nutricionista e os 50 anos da Associação Gaúcha de Nutrição. Então, agora nós vamos cantar o parabéns. E a gente convida a todas as pessoas que estão em casa a fazerem um brinde com a gente também. Grande parabéns para a nossa Associação Gaúcha de Nutrição. Esperar só a preparação do bolo, né? Parabéns e depois não tenho nem ideia. Apagar as pessoas. Eu tenho álcool gel. Para lavar a mão? Sim. Pegou bem. Eu vou comer aquele ali. Lindas preparações que elas conseguiram fazer. Vai, pessoal! parabéns pra você! Pra nossa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ai. Agora aquela ali tua cara.
Instagram, gente. É muito mais Gente, eu quero agradecer principalmente a presença de todo mundo que seguiu nos acompanhando agora, né, pelo YouTube. Acessem lá as nossas redes, curtam, participem, vejam os cursos que vão aparecer, que vão ser muitos aqui nessa cozinha, nessa sede. Os nossos cursos que nós apoiamos, vários parceiros, como hoje, que foi encerrado, né, o Combranase, diretamente aqui da AGAN, então, o Congresso de Extensão Escolar, com as nossas parceiras, todos os presidentes aqui presentes, Ivete Barbizan, Jacira Santos, Lívia Bento, Marilene Garbi, quem mais? Eu estou esquecendo mais alguém? A Rosângela! Como assim? Então, gente, Lideira, gente, com muito amor, a gente faz, vai continuar fazendo a GAN, mas com a presença de todo mundo. Se associe e vamos fazer essa associação cada vez mais forte. Muito obrigada, gente. Um beijo. Venham comer. Venham.